na verdade não é assim. A gente se junta para fazer um todo. E eu fui convidada para fazer essa apresentação e chamei a Maria. E ela disse que ela só viria se ela fosse participação especial. Então, a participação especial da Maria e do Joaquim. E o tema de hoje, Jesus, nós vamos iniciar com a música da Maura Fernandes, que é uma compositora da Federação Espírita e que também faz, de vez em quando, aqui para nós na fitoterapia, o seu trabalho musical. Só com Jesus. Vamos cantar uma música de Toquinho, e o nosso regente, Chico Santana, fez uma adaptação. A música chama Filho Meu, mas ele, para homenagear a filha, ele fez o arranjo colocando o nome da música Pitulu, o apelido da filhinha dele. E hoje está filhona. E hoje está filhona. De anões, dragões e fadas.
pra passear no campo bem cantado. O bicho-papão não vai pegar. Vem, Pitulu, me faz ficar contente, que a vida raramente convida a gente pra brincar. Convida a gente pra brincar. Convida a gente pra brincar. Esse Pai Nosso é do grupo Irmão X. Adaptação. Adaptação. Pai nosso, vós que estás nos que amam a verdade, e o reino que nos prometeu chega logo ao nosso coração. E o amor que teu filho nos deixou, o amor viva sempre em nós, e no pão da unidade, Cristo dá-nos tua paz. E esqueça agora o nosso mal, se esquecermos o do nosso irmão. Não nos deixes cair em tentação, ó Senhor, tende piedade do mundo. Pai nosso, vós que estás, os que amam a verdade, e o reino que nos prometeu chegue logo ao nosso coração. E o amor que teu filho nos deixou, o amor viva sempre em nós, e no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz. E esqueça agora o nosso mal, se esquecermos o do nosso irmão. Não nos deixes cair em tentação, ó Senhor, tende piedade do mundo. Tende piedade do mundo. Ao vivo a gente deixa escapar uma coisa. Gente, agora que acabou a minha participação especial, a Rosinha vai cantar direito pra vocês. Essa música que nós vamos cantar é chamada Cuitelinho. E em vários lugares do Brasil tem vários nomes. Que é o mesmo Colibri e Beija-Flor. E essa música é uma adaptação do Paulo Vanzolini, do folclore mato-grossense. Lê
feito aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma e outra faia, e os olhos se enchem d'água. Quem que a vista se atrapalha? Da obra de Benedito de Barbosa, Esperança. Vamos receber com muito carinho, com este amor que ele já conhece de Diadema, mas o Lar Espírita Luz e Amor, Marco Maiuri. Muito boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores de Jesus
recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Antes eu gostaria de relatar a respeito da música. A música é muito importante nas reuniões doutrinárias, nas palestras, sabe? Na nossa casa nós temos também o nosso coral, porque nas casas espíritas existe um ambiente fluidificado, um ambiente que fica no ar, como se fosse uma pequena garoa, sabe? Uma garoa luminescente. E quando se toca música, essa onda vibratória parece que fica uma pauta, se acompanha como se fosse uma onda, criando uma vibração que os amigos espirituais aproveitam esta vibração para virem até nós, para ministrar os tratamentos, os parentes se aproximam também, desencarnados, não é? Enfim, a música, a arte, do modo geral, é maravilhoso, né? Mas hoje nós vamos falar a respeito de Jesus, sob o ponto de vista do Consolador prometido por Ele mesmo, conforme está inserido no Evangelho de João 14, 15 e 16. Eu vos enviarei o Consolador, que explicará o que eu não posso explicar agora. Será o Paracleto, será o Espírito da Verdade. E exatamente esse Espírito da Verdade representa ser o Espiritismo, que vem explicar para o homem, para a nossa vivência atual, aquilo que não pôde ser explicado na época do Mestre. Ou seja, vem ressuscitar os ideais cristãos, vem trazer de novo o cristianismo para nossos dias, explicando sobre a nossa ótica atual, porque hoje em dia o ser humano dá grandes saltos de inteligência. Ele consegue, por exemplo, vasculhar o macrocosmo, consegue explorar as partículas, consegue encurtar as distâncias, mas ele ainda tem grande dificuldade de ir até o seu próximo. Ou seja, mesmo nesta época que nós convencionamos chamar de tempos modernos, tempos tecnológicos em que o homem está vivendo, nós ainda necessitamos cada vez mais da mensagem de Jesus. Porque a mensagem do Mestre é uma mensagem extremamente avançada. Tão avançada é que para a época em que ele a trouxe, os próprios apóstolos tiveram dificuldade em compreendê-la. Somente com a assessoria, a enxertia dos planos superiores, é que os apóstolos começaram a entender realmente a felicidade que eles tiveram de caminhar com o Mestre e começaram então a divulgar e expandir o próprio cristianismo. Aliás, os seguidores de Jesus não tinham nem nomenclatura. Chamavam de seguidores do Rabi, seguidores do Galileu, seguidores do caminho. Foi Lucas, mais ou menos no ano 40 e pouco da era cristã, que denominou cristãos, porque ele era de descendência grega e Cristo quer dizer ungido. Então ele falou, e são aqueles seguidores daquela pessoa tão especial, então são os cristãos, não é? Então denominou-se os cristãos. Mas antes de nós entrarmos no mérito da questão, nós vamos falar um pouco do nascimento de Jesus, não é? Imaginem uma coisa interessante, fazendo uma comparação, é como se nós colocássemos o Sol dentro de um vaso. O Sol dentro de um vaso. Um espírito das esferas crísticas, um espírito que plasmou o nosso planeta. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus recebeu em suas mãos, em sua responsabilidade, uma esfera incandescente que iria ser a nossa casa. E com os espíritos que acompanhavam o seu pensamento, acompanhavam sua vontade, ele plasmou, ele arquitetou realmente o planeta que nos é a residência hoje em dia. O que será que nós estávamos fazendo há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, não? Dentro da evolução do espírito. Vejam que espírito magnânimo, que espírito magnífico, não é? Que o próprio Criador colocou como responsabilidade, como um dos co-criadores do universo, não é? Porque o destino de todos nós é participarmos da criação universal. O próprio Jesus disse isso, não é? Mais para frente nós vamos ver
esta reflexão do mestre. Mas existia um homem, depois da manjedoura, né? Existia um homem que já estava octogenário. Ele tivera uma comunicação quando criança, que ele não desencarnaria enquanto não visse o Messias prometido pelos profetas. Ele se lembrava da boca profética, ele se lembrava das previsões, principalmente de Isaías, que dizia assim: levantar-se-á um arbusto verde na ingratidão do solo árido. E eles estavam esperando. Muitos esperavam o Messias que ia libertar o povo escolhido pela força. Outros esperavam pela política. Poucos deles esperavam pelo amor. Poucos deles. Mas não este homem. Este homem compreendia, desde os seus antepassados, a verdadeira força que move o amor. Porque nada é possível sem amor. O amor, ele é aquela força incomensurável, constante e eterna e progressiva. As nossas vicissitudes, nosso egoísmo, nossa maneira de agir equivocada é provisória, porque depende de nossa imaturidade espiritual. Mas ele sabia a força do amor, procurava o Messias, sinais do Messias em todos os cantos, e muitas vezes ele esteve no templo de Salomão, que era o centro da religião judaica. Ele é judeu, seu nome era Simeão. Ele passou por lá várias vezes, mas em uma determinada tarde, quando ele já estava octogenário, ele sentiu uma força irresistível que o atraía para dentro do templo. E aquela força o atraiu, e ele adentrou-se ao templo, o templo onde estavam os fariseus, onde estavam os sacrifícios de animais, onde estavam os vendilhões do templo, mas lá estava uma família que trazia uma criança. Ele então sentiu uma força através de sua mediunidade, sentiu uma força que o atraía para o colo da mãezinha, de Maria, a mãe da humanidade, e olhou aquela criança que lá estava e contemplou seus olhos e disse: liberta em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação. Imagine a beleza e a luminosidade dos olhos de Jesus recém-nato, que Simeão teve a felicidade de contemplar. Lá ele viu toda a esperança, lá ele viu toda a alegria, toda a vida, a verdadeira vida naquele olhar. Porque o povo judeu, dominado desde o Egito, trazia uma grande expectativa dentro de si. Eles estavam preocupados com seus descendentes, com a continuidade da sua raça. Eles não podiam, por exemplo, conversar em grupos na rua, porque o exército romano não deixava. Então, os únicos lugares onde eles podiam confabular alguma coisa eram nas sinagogas. Aqueles ambientes escurecidos e esfumaçados, que eram iluminados por lamparinas ou por uma clarabóia que permanecia no teto. E lá eles conversavam sobre os problemas sociais, lá eles conversavam sobre o destino de seus descendentes e falavam sobre a esperança da chegada do Messias. Mas imaginem que coisa interessante. Jesus, quando plasmou o nosso planeta, enviou alguns espíritos que o antecedeu para preparar a Terra vibratoriamente para a sua chegada. Imagine o processo de redução espiritual que ele precisou fazer para encarnar-se num corpo material como o nosso, exposto às impressões da matéria, aos limites da matéria, porque o ambiente que Jesus achava era um ambiente extremamente hostil. Seria a mesma coisa que nós sairmos aqui do Luz e Amor, onde estamos aqui em casa, acolhidos com grande felicidade, pegarmos um avião e irmos pregar o Espiritismo, por exemplo, numa região onde existem fanáticos, um país onde existem fanáticos religiosos. Seria a mesma coisa, um ambiente extremamente hostil.
Mas antes que Jesus viesse, ele enviou algumas pessoas para preparar, precursores, para preparar vibratoriamente a terra, como por exemplo, os próprios profetas. Os profetas sentiam mediunicamente a aproximação do Messias, que ele estava por perto, ele estava por vir, estava para chegar o caminho, a verdade e a vida. Então, eles estavam profetizando aquilo, mas não foram só os profetas. Ele também enviou à terra, por exemplo, Buda, do Oriente, Zoroastro, Lao Tse na China, Confúcio na China também. Enviou em vários lugares da terra espíritos que estavam preparando vibratoriamente a terra, até que ele chegou. Quando ele chegou, realmente começou uma tarefa como o homem nunca viu. Todos perguntavam: quem é este homem que traz uma aura de beleza e de ternura que comove até as lágrimas, que é simples, mas de uma autoridade como nunca antes vista na terra? Jesus, ao olhar as pessoas, dobrava os orgulhosos de joelhos, os ímpios. Ele trazia realmente uma grande comoção em seu olhar. Lembro-me de uma passagem de Jesus que falava assim: quando a multidão estava por 3 dias e 3 noites ao acompanhar, ele olhou a população e disse assim: tenho compaixão da multidão. Isso é maravilhoso, porque veja que coisa, Jesus está muito próximo de nós, muito perto de nós. Ele não está distante, porque quando nós pensamos que Jesus está muito distante, nós é que ficamos distantes dele. Se nós dermos um passo a favor de Jesus, ele dá 2 passos ao nosso favor. Podem ter certeza, mas para que isso ocorra, é necessário que nós afastemos muitas coisas de nós, como por exemplo o orgulho, o preconceito. É necessário que nós amemos ao próximo como a nós mesmos, que é a mensagem central de Jesus, que é uma mensagem universal. Universal. Então, quando nós falamos a respeito do Mestre, nós temos que entender que ele está muito próximo de nós, sabe os nossos nomes e o que se passa em nosso coração. Porque, sem dúvida nenhuma, quando ele disse assim: quem estiver falando de mim, ou onde estiverem falando de mim, eu lá estarei. Porque seu campo aurífico abrange todo o planeta. E quando nós tentamos praticar o que ele nos disse e mentalizamos e rogamos o seu auxílio, nós como que entramos numa sintonia com o Mestre. Podem fazer uma experiência. Hoje eu posso falar com uma pessoa e quando estiver falando com aquela pessoa, eu estar pensando em outras coisas. Experimente mentalizar Jesus, não cabe mais nada em sua mente. Parece que ele abrange a mente inteira. Eu vejo uma questão que está na Gênesis, no livro A Gênesis, que fala a respeito da personalidade espiritual de Jesus. Recomendo que leiam no capítulo 15 da Gênesis. Lá fala uma coisa muito interessante. Como homem, tinha a constituição física dos homens, mas a sua superioridade não se dava por seus atributos do corpo, mas sim do espírito. Constantemente separado da matéria, isso lhe dava uma dupla vista. Então ele conseguia enxergar, ele olhava para a pessoa, enxergava o presente, o passado e o futuro daquela pessoa. Porque isso é uma visão ampliada do espírito, de uma penetração como nunca antes vista na humanidade. Secundado por um desejo incessante de fazer o bem, porque seu perispírito também era formado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, quando ele ele conseguia ter, por exemplo, um domínio completo sobre a matéria. Ele conseguiu, por exemplo, parar uma tempestade. Ele conseguiu andar sobre as águas. São atributos do seu próprio espírito, para demonstrar realmente a diferença dele em relação aos homens que estão na terra.
falava de exemplos simples, exemplos do grão de mostarda, do vento que assopra, não é? Da montanha, exemplos simples que ficaram magnetizados e encravados na psicosfera terrestre até hoje. Imaginem, por exemplo, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi um dos dias, como dizem os amigos espirituais, o dia mais feliz da Terra, porque lá ele conseguiu resumir toda a sua mensagem naquele dia, um dia em que ecoou por todo o mundo espiritual. Não foram só para aquelas 2.000 pessoas que lá estavam, porque lá tinham espiões do Sinédrio, lá tinham curiosos, lá tinham pessoas detratoras, lá também existiam os aflitos, os desesperados, os esfaimados, os leprosos estavam lá também, os paralíticos para serem curados, não é? Existiam pessoas de todos os tipos ali. Mas a mensagem não foi só para aquele povo que estava ali no deserto. A mensagem ecoou por todo o mundo espiritual. Pela doutrina espírita, nós sabemos que, conforme diz no Livro dos Espíritos, os fluidos que estão na atmosfera, eles conduzem o pensamento e as vibrações, assim como o ar conduz o som. Então, certamente, quando ele falou aquelas palavras lá no Sermão do Monte, a sua voz ecoou por todo o mundo espiritual. Nós sabemos, por exemplo, que no mundo espiritual, hoje em dia, existe 20 bilhões de espíritos. Aquilo que foi falado há mais de 2.000 anos ainda está na mente das pessoas. Ficou encravado magneticamente na psicosfera terrestre. E nós falamos tantas coisas que se perdem no ar, tantas coisas que nós falamos e logo são esquecidas, não é verdade? É a diferença de um espírito como ele e um espírito como nós. É a diferença. Ninguém falava como Jesus. Ninguém. Porque ele falava, suas palavras tinham magnetismo. Tinham magnetismo. No Sermão do Monte, por exemplo, uma coisa interessante, logo de cara ele falou dos humildes. Olha, tão importante que é a humildade no mundo espiritual, para a verdade do Espírito, os humildes foram os primeiros bem-aventurados. São aqueles que foram primeiramente exaltados pelo Mestre. Quando ele falou, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de meu Pai. Muitas vezes se falava a respeito dos pobres de espírito, mas pobres de espírito aí quer dizer, na verdade, os humildes. Importante, porque a pessoa não se deixa levar por ilusões. Ela sabe realmente o seu lugar na vida e o seu lugar onde ele se encontra. Então Jesus falou a respeito dos humildes. Falou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meu Deus, por que uma pessoa que sofre é bem-aventurado? Somente aquelas pessoas que tinham mesmo o coração puro e limpo, para poder compreender essa máxima, porque encontravam em Jesus realmente a resposta para isso. Nós sabemos que Deus é amor, e aquela pessoa que vive no amor e na fraternidade, Deus está com ela e ela está com Deus. Então é isso que Jesus quis nos dizer realmente. Ele quis nos demonstrar que além desse imediatismo que nós temos, além da nossa vida atual, nós conseguiremos alçar voos maiores do ponto de vista espiritual. Vós sois a luz do mundo. Olha que maravilha! Nós somos a luz do mundo. Como pode? São a luz do mundo. Porque ele via dentro de nós um enorme potencial a ser desenvolvido. A ser desenvolvido. Vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais, dizendo a respeito da evolução. Vós sois o sal da terra. O sal da terra quer dizer assim, qualquer ambiente que se coloque sal, modifica o meio. Nós podemos modificar o meio em que nos encontramos, dependendo de nossa atitude, dependendo da maneira como nós agimos. Mas quando Jesus mandou o Consolador prometido por ele, o Espiritismo, por exemplo, a questão dos bem-aventurados, os aflitos, foi muito mais compreendida, porque dentro das leis de causa e efeito, nós podemos inserir essa lição de uma maneira bastante clara. Ora, hoje, as aflições de hoje são consequências do gargalhar inconsequente do passado.
são consequências das nossas improcedências. E hoje nós estamos reparando o nosso erro, porque a reencarnação serve para preencher os vazios deixados por nós mesmos. E se você suportar aquela vicissitude com resignação, com fé, com paciência, você conseguirá passar pela lição de uma maneira muito melhor e ficará uma pessoa melhor. Podemos ver isso por nossa própria existência. Os momentos mais difíceis foram os que mais nos ensinaram, foram os que mais nos fizeram progredir, foram os que mais nos deram experiências. Quando nós, por exemplo, conseguirmos amarmos quem nos prejudica, amarmos quem nos persegue, orarmos por aqueles que nos perseguem, nós daremos um voo ainda maior, porque não nós resvalaremos no erro do rancor, o erro da vingança, nós nos libertaremos disso. Então Jesus representa a liberdade, Jesus representa o seguir, representa realmente nós darmos a mão para a razão e seguirmos adiante, porque Ele é vida em abundância. Jesus é vida em abundância. Toda aquela pessoa que segue ao Mestre, que tem Jesus no coração, ela realmente não turva seu coração diante dos tropeços da vida. E se ela entender então o Consolador prometido por Ele mesmo, melhor ainda, porque ela vai perceber que ela tem aquilo que ela necessita. Todos nós temos o que necessitamos. Muitas vezes não temos o que queremos, muitas vezes mesmo, não é? Mas sim o que necessitamos. E algumas vezes necessitamos muito. Às vezes não entendemos na hora, mas vamos entender um pouco mais à frente, porque nós temos uma visão ainda muito pequena da vida, uma visão muito curta. Nós somos crianças espirituais ainda, mas nós devemos compreender que se nós tivermos realmente essa referência do Mestre dentro do que Ele programou para nós, se nós realmente tomarmos uma atitude de segui-lo, nós alcançaremos a liberdade do Espírito. Porque depende de uma atitude interior, depende daquilo que nós plantarmos em nosso coração. Não adianta, por exemplo, nós frequentarmos os templos de uma maneira assim, bastante intensa. Não adianta nós lermos o Evangelho de capa a capa, se você não coloca aquilo em prática. Ou se nós lemos somente para o outro, não lemos para nós. Por exemplo, nós estamos aqui na frente falando sobre Jesus e recomendando algumas coisas que o Mestre nos disse, mas podem ter certeza que eu estou falando primeiro para mim, sem dúvida nenhuma, porque se eu não tentar pelo menos fazer um pouco, não é, daquilo que estou falando, eu estou enganando a mim mesmo. Então nós precisamos compreender o seguinte: todos nós poderemos participar da lavoura de nosso Senhor, todos nós podemos participar. Não é necessário sermos um missionário, não é necessário sermos um espírito especial, todos nós podemos fazer o que Ele nos recomendou. E na doutrina espírita nós temos uma visão muito clara disso, porque os amigos espirituais, assim como a própria codificação, nos recomendam o trabalho, não é? O trabalho é o que vai realmente forjar o nosso espírito. A caridade é o que nos vai trazer a paz. Porque se nós tivermos nosso coração atormentado e sairmos de nós mesmos, irmos até alguém que sofre, não necessariamente com o dinheiro, com o pão, com o cobertor, porque essa é a caridade emergencial, muito importante também. Mas a caridade não representa só isso. Representa, por exemplo, uma vibração silenciosa. Representa nós emprestarmos nossos ouvidos para ouvir um coração aflito. Representa nós barrarmos em nossa mente uma maledicência que nós ouvimos, não passarmos adiante. Tudo isso é caridade. O perdão é uma caridade. Falar coisas boas é caridade. Agir de maneira correta é caridade. Ser honesto é caridade. Tudo é caridade. Porque nós estamos tudo dentro da família, todos dentro da família universal. Então tudo aquilo que nós podemos plantar de bom para a família universal será considerado uma caridade. E aí quando você se voltar para dentro do seu problema, ele vai continuar ali na gaveta. Por exemplo, uma conta para pagar. A conta continuará quietinha lá olhando para a gente.
Mas se nós modificarmos nossa conduta, irmos realmente atrás disso, desse crescimento, a pessoa que irá pagar aquela conta será uma pessoa modificada. Será uma pessoa diferente, uma pessoa mais forte. Quantas vezes eu recebo na casa espírita, por exemplo, pessoas que têm tudo que o dinheiro pode comprar, desesperadas com uma pequena escorregadinha. Muitas vezes isso acontece, muitas vezes mesmo. E nós sabemos que quando a pessoa está em paz com o seu coração, ela não escorrega fácil. Não é qualquer coisa que a derruba ou que tenta derrubar, porque ela tem uma outra ótica em relação ao problema. Ela consegue enxergar de uma maneira diferente. Mas a pessoa fica em paz, não é aquela paz ufanística, não é aquela paz assim, que é uma ilusão. Por exemplo, a casa está desabando, o pessoal fala, estou em paz. Não é assim, não é? Seria uma paz egoísta, não é? Mas é aquela paz que nasce da compreensão, aquela paz que nasce do entendimento, da fé raciocinada e principalmente da fé com obras. Então é isso que o Mestre quis nos recomendar, a fé com obras, mas principalmente a obra dentro de nosso coração, que é afastar aqueles sentimentos equivocados. Como disse Paulo de Tarso, dizia assim, matar o homem velho para o nascimento de um homem novo. E realmente é isso, porque se nós queremos uma nova existência, nós temos que ter um novo pensamento, temos que modificar o nosso pensamento. E a doutrina espírita nos dá uma oportunidade preciosa, muito preciosa mesmo, de nós observarmos a vida com mais amplitude, observarmos essa lei de causa e efeito que citei, as relações evolutivas que implica essa lei, não é? Mas também, não só isso, a própria imortalidade. Jesus foi o maior demonstrador da imortalidade. Quando ele apareceu materializado, 40 dias e 40 noites, depois, devido ao seu domínio completo da matéria, ele apareceu materializado aos apóstolos, aos seguidores. Tem uma frase muito bonita que Jesus disse depois de desencarnado na cruz. Ele disse assim, tem-se-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha que maravilha. Quer dizer, nós não estamos sozinhos. E os amigos espirituais superiores, que são os homens desvestidos da matéria, que já alcançaram um certo entendimento, esses espíritos são intérpretes da vontade de Jesus. São aqueles trabalhadores, aqueles ceareiros que vêm amparar as pessoas aqui da terra, que vêm dar o auxílio às pessoas da terra. Mas para que isso ocorra, é necessário que nós criemos em torno de nós uma psicosfera positiva. Isso só é conseguido através do cultivo da fraternidade e do amor. Se nós continuarmos resvalando em nossos erros e equívocos, e nossa maneira de agir em relação ao outro e pensarmos de uma maneira equivocada também, nós não criaremos em torno de nós um ambiente positivo. E os amigos espirituais, mesmo que queiram nos ajudar, não conseguirão vibratoriamente chegar até nós, não conseguirão nos inspirar na melhor solução. A melhor solução, às vezes, é uma solução que nós nem imaginamos. Algumas vezes você tem a razão, mas o outro tem a necessidade. O problema é que nós não olhamos o tempo de cada um. Cada pessoa tem um tempo diferente de assimilação, uma visão diferente. Cada pessoa tem um tempo, uma maneira de enxergar a coisa. E nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós. E nós não temos autoridade para isso. Por isso, antes de uma atitude, uma decisão, ou de falar alguma coisa, lembremos das palavras de Jesus. Será que está correto o que eu estou falando? Será que isso que eu estou falando vai auxiliar algo? Vai auxiliar alguma coisa? Vai ser útil? Temos que pensar muito nisso, não é? Eu me lembro sempre de Sócrates, que foi o grande filósofo Sócrates, que foi precursor, considerado precursor do espiritismo pelas suas ideias avançadas da época. Ele disse uma coisa interessante. Quando uma pessoa ia falar alguma coisa para ele, ele perguntava, vai ser útil para mim ou para você? A pessoa raciocinava, falava, não, acho que não vai ser muito não, então não fale. Ele falava isso.
Não devemos perder tempo, realmente, porque o tempo urge. Viram como 10 anos passa rápido? Viram como o tempo parece que passa cada vez mais rápido? Então nós não podemos perder tempo, ainda mais nesta época que nós estamos passando, que é uma época de transição planetária, é onde a separação do joio e do trigo, que Jesus disse, e já está ocorrendo no mundo espiritual, onde espíritos recalcitrantes estão se reencarnando em mundos compatíveis com seu estado. Nós vemos pelas turbulências sociais, pelos resgates coletivos que estão ocorrendo. Então nós não devemos perder tempo, temos que realmente seguirmos adiante. E quando Jesus falava a respeito do perdão, o perdão realmente é uma grande mola propulsora da evolução, porque às vezes nós estamos resvalando naquela falta de perdão anos e anos, a outra pessoa às vezes nem se lembra do que aconteceu e nós estamos ainda com aquela amargura no coração, aquela coisa. Então é perdoar 70 vezes 7 vezes, como Jesus falou, porque o número 7 era muito importante, é muito importante para os judeus, né? Na época também eles respeitavam muito a semana ia de sábado a sábado deles. Então ele quis dizer assim, perdoar todos os dias. Uma vez um amigo espiritual nos disse assim, comece perdoando as pequenas coisas, não é? Porque todos nós durante o nosso dia temos pequenas coisas para perdoar. Um comentarinho mal colocado, uma fechadinha no trânsito, não é? O trânsito de São Paulo, por exemplo, é um exercício de reforma íntima maravilhoso, né? Porque é terrível, não é verdade? Mas nós estamos perdoando as pequenas coisas. Quando vier a grande coisa, porque todos nós temos uma grande coisa para perdoar na vida um dia, né? Se não tivermos, pode esperar que venha, né? Você já está treinado, já começou, já tem com hábito perdoar, né? Então perdoar é seguir. Porque quando nós perdoamos, nós desescravizamos de nós mesmos, de nossos hábitos imaturos e infelizes. Então veja como Jesus é sempre atual em nossa existência, não é? Em qualquer ocasião, e explicado pela doutrina espírita ainda, mais atual ainda, bem mais atual. Porque trata-se de uma revelação, o Espiritismo, e uma revelação nunca supera a revelação anterior. Ela somente acrescenta mais informações para a época que o homem está vivendo. Então o que acontece? Moisés precisou ser um legislador para libertar o povo hebreu ali do jugo dos egípcios, do culto aos vários deuses. Moisés veio trazer o monoteísmo para preparar o caminho para Jesus, que viria através de um povo que não o iria reconhecer, na sua maioria, que portanto não ia se julgar dono dele, não é? E a mensagem maior, que é a mensagem do Mestre, e a mensagem da doutrina espírita para aperfeiçoar, vamos dizer assim, acrescentar mais coisas, mais informações à mensagem de Jesus. E acrescenta, porque explica todas as suas palavras através da razão do Espírito. Quando o homem já está preparado para entender, por exemplo, a reencarnação, para entender as inúmeras moradas da casa do Pai, através das colônias espirituais, através do plano espiritual, não é? A casa maior, a vida maior, que nós retornaremos um dia para lá. Então o Espiritismo ele vem dar essa compreensão que torna Jesus mais atual ainda em nossas existências, e nos faz realmente compreender os passos do Mestre aqui entre nós e a importância dos passos do Mestre. Quando na doutrina espírita falamos de Jesus, nós não falamos com aquela religiosidade extrema, nós não falamos somente do petitório, né? Nós falamos de Jesus como um espírito mais evoluído que já pisou na Terra, o governador do nosso planeta, o modelo e guia para a humanidade, conforme está no Livro dos Espíritos, questão 625. O Espírito que é o nosso modelo e guia para nos servir de rumo, para ser o caminho que deveremos seguir. Então vejam que nós todos estamos, neste momento que a humanidade passa, por grandes momentos de dor.
as pessoas parecem que perderam um pouco a referência. E aí nós perguntamos, será que todas as pessoas seguirão o Consolador prometido por Jesus? Será que o Espiritismo abrangerá todo o globo? Eu me lembro sempre de uma frase de Leon Denis que falava assim: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Ou seja, através de vários tipos de pensamento, de vários canais, o homem entenderá um dia aquilo que o Espiritismo já prega. Tanto pela ciência, tanto pela filosofia, o homem compreenderá realmente isso que o Espiritismo já prega, que é Deus como a inteligência suprema do universo, o Pai, como dizia Jesus, o genitor divino, não é? Ele compreenderá a pluralidade dos mundos habitados, tanto das colônias espirituais que circundam a Terra, como dos planetas habitados. O universo é todo ele habitado por espíritos, não só por pessoas carnais como nós. Ele entenderá a imortalidade, ele entenderá a comunicabilidade com os espíritos do mundo espiritual com a Terra. Então será maravilhoso, porque o homem entenderá esta compreensão e haverá uma unicidade de religiões um dia. Quem sabe no mundo de regeneração nós veremos isso, porque dentro da reencarnação o espírito vai modificando o seu pensamento. Hoje nós temos mais ou menos uns 2 bilhões e meio, quase 3 trilhões de cristãos no mundo, não é? A religião muçulmana, por exemplo, está perto disso também. Agora, por que isso acontece? Porque muitas religiões, com respeito a todas as religiões, que todas elas são importantes, não é? Só muda o clichê, o chefe é o mesmo, não é? Todas elas são importantes. Algumas tiraram Jesus do centro. E sempre que se tira Jesus do centro, a pessoa se perde. Ou as religiões se perdem, né? Em sua própria instituição. Então é a mesma coisa individualmente. Quando nós tiramos Jesus do centro da nossa vida, nós entramos numa certa perturbação. E aquilo faz com que nós nos perdemos em nossos próprios equívocos, nossa própria imperfeição. Então, olhar o Mestre como aquele companheiro querido, aquele espírito maravilhoso que dirige, de certa forma, os nossos destinos, que vai nos fazer crescer dentro da sua verdade. E porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu me lembro quando quando ele estava no alto da cruz. Vocês imaginem que cena, né? Ele estava realmente foi na Páscoa, porque era como se fosse um feriado prolongado, sabe? Tinha poucas pessoas na rua, eles estavam em suas casas comemorando a Páscoa. E quando ele foi crucificado, imaginem, ele preso no lenho seco da cruz, olhou para sua mãe que estava chorando e disse assim: mãe, não chore, não chore. Aí olhou para seu apóstolo que estava lá, João, e disse: mãe, este é seu filho. E olhou para João e falou: filho, esta é sua mãe. Olha que beleza. E nos perdoando. E até hoje isso acontece. Ele entende, espera a nossa razão. Ele espera o momento em que encontraremos a razão do Espírito através da evolução. Eu gostaria de encerrar essa palestra com uma prece que fala, é um pouco uma adaptação do Pai Nosso também, dada por Joaquim Silveira Horta, psicografado por Chico Xavier, que é muito interessante, que nos diz realmente como nossa vida caminha, o que nós devemos observar em nossa existência, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpre-se seu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do caminho, do pão espiritual. Perdoa os nossos débitos tenebrosos,
depassados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro deste mundo de desterro, distante ainda de nossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Que assim seja. Muito obrigado.